Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos de Shell Scripting vendo o comando test. Bom, qual é a ideia do comando test? A declaração if then else que nós estudamos nos últimos vídeos, ela não consegue avaliar condições, aliás nenhuma condição, que não seja um código de status de saída de comandos. Tá? Então o if then else ele só consegue avaliar o status de saída de um comando que foi executado. Tá? E se precisar fazer um teste diferente, simplesmente de status de saída, por exemplo, fazer a verificação ou comparação de valores, de números, de strings, de arquivos. Bom, dá para você fazer esse tipo de avaliação usando o comando test, tá? Dentro de uma declaração if-then. Então você vai usar o comando test junto com a declaração if-then. O comando test ele avalia uma condição qualquer, e se essa condição retornar verdadeiro, true, o comando test retorna o código de status de saída igual a 0 para o if-then. Caso contrário, ele vai retornar o status de saída igual a 1. Então veja que interessante, o if-then continua avaliando o status de saída igual a 0 ou diferente de 0. Tá? O que o comando test faz é executar uma comparação qualquer, e se essa comparação retorna verdadeiro, o comando test, envia para o if-then um status de saída igual a 0. Tá? Permitindo assim a execução do bloco de comandos associado. E caso a comparação do comando test retorne falso, ele mesmo retorna para o if-then um valor igual a 1 de status de saída, fazendo com que o if-then não execute os comandos associados no bloco then e sim os comandos associados no bloco else. Beleza? Bom, como é que a gente utiliza então o teste com if-then? A ideia é essa aqui. If, test, e aí a condição. Then, especifica os comandos e fim. Tá? É assim que ele vai funcionar. Existe uma outra maneira alternativa de utilizar o comando test junto com o if-then, que é simplesmente não escrevendo a palavra test, que é uma maneira extremamente comum, inclusive, de utilizá-lo. Que é assim, if, abre colchete, coloca a condição dentro dos colchetes e fecha colchete. Tá? Esse abrir e fechar de colchetes aqui na linha do if indica para o if que ele deve usar o comando test. Então o comando test ele vai ser invocado da mesma forma, mesmo que você não escreva o nome dele aqui. Então tanto faz você usar no primeiro formato, colocando o comando, ou utilizar com os colchetes. Fica a seu critério, fica a seu gosto. Só uma observação. Quando você utilizar esse segundo formato com os colchetes, você obrigatoriamente deve deixar um espaço antes e um espaço depois da condição testada. Tá? Não é para deixar a condição grudada com os colchetes, senão o if ele não vai chamar o comando test para efetuar o teste da condição. Ok? Então não esqueça disso, é um erro muito comum de programação. Esquecer os espaços antes e depois da condição dentro dos colchetes do comando test. Ok? Bom, o comando test ele permite avaliar três classes de condições, três tipos diferentes de condições. Ele faz comparação numérica, ou seja, comparação entre números. Ele faz comparação de strings, textos literais, e ele faz comparações de arquivos. Tá? As comparações de arquivos são muito interessantes. Nós vamos ver os três tipos de comparações. Nesse vídeo vamos falar sobre as comparações numéricas e de strings. E no próximo vídeo nós vamos falar exclusivamente de comparações entre arquivos. Ok? Então vamos começar falando sobre as comparações numéricas. A comparação numérica com o teste é simples. Aqui nós temos uma tabelinha com duas colunas, a comparação em si e a descrição. Então, por exemplo, primeira comparação, N1 menos EQ N2. O que significa isso? O menos EQ é o operador de comparação numérica do teste. Nós temos aqui 6 operadores de comparação distintos. O menos EQ verifica se o valor de N1 é igual a N2, sendo que N1 e N2 podem ser variáveis ou os próprios números. Tá? Ele permite trabalhar com variável e com número, tá? Ou misturar variável com número. Tá? Então EQ verifica se um é igual ao outro, se é equal, né? A abreviação de equal em inglês. O menos GE verifica se o primeiro número é maior ou igual ao segundo. GE é a abreviação de greater or equal, maior ou igual em inglês. Da mesma forma, menos GT verifica se o primeiro número é maior que o segundo,
greater than. Menos LE verifica se o primeiro número é menor ou igual ao segundo. Tá? Less or equal. Menos LT verifica se o primeiro é menor que o segundo. Less than. E a última comparação é menos NE. Verifica se o primeiro número é diferente do segundo. Tá? Not equal. Legal? Então você tem aqui seis operadores de comparação. Uma observação importante é que o comando teste ele só faz a comparação se os números forem inteiros. Ele não suporta a aritmética de ponto flutuante. Lembre-se disso aí nos seus scripts. Então vamos ver um exemplo de comparação numérica com teste. Aqui eu tenho um algoritmozinho. Nesse algoritmo eu declaro duas variáveis. Variável 1 recebe o valor 10, variável 2, var2, recebe o valor 15. Tá? Então eu faço uma comparação. If var1 menos gt8, then. O que significa isso? Se o conteúdo da variável 1 for maior do que 8, então escreva isso aqui. A variável de valor var1, no caso é 10, é maior do que 8. E fim. Finaliza o if. Beleza? Então eu estou comparando se o primeiro valor é maior do que o segundo. Depois eu faço uma outra comparação. If o valor da variável 1 for igual, menos EQ, for igual à variável 2, então equal, os valores são iguais. Se não, else, os valores são diferentes. Beleza? Então vamos lá para o terminal para ver esse programinha aqui em funcionamento. Então vamos abrir aqui o terminalzinho. Beleza. Deixa eu dar um ls aqui na tela. Eu já tenho o scriptzinho pronto. É o teste número.sh. Então eu vou abrir o teste número.sh, está aqui. Tá? É o mesmo código que a gente acabou de ver. Declaro as duas variáveis, verifico se a primeira é maior do que o número 8 e exibo a mensagem se for. Se não for, ele não faz nada. Depois verifico se a primeira variável é igual à segunda. Se forem, eu digo que são iguais. Caso contrário, eu digo que são diferentes. Tá? Então eu vou executar esse scriptzinho. Deixa eu sair daqui. É o teste número.sh. Então, ponto barra teste número.sh. Enter. Ele retornou a variável de maior valor 10 é maior do que 8. Os valores são diferentes. Beleza? Vou entrar com o VI no teste número e vou fazer uma alteraçãozinha. Então, eu vou colocar o valor da variável 2 sendo igual a 10. Aliás, sendo igual a 10 não, sendo igual a 7. E o valor da variável 1 também sendo igual a 7. De modo que agora, quando ele fizer o teste para ver se a variável 1 é maior do que a variável que o valor 8, vai retornar falso. Isso retorna o código de status 0 para o if, que então não vai exibir essa linha aqui. Tá? E no segundo teste lógico, como os valores agora são iguais, ele vai dizer os valores são iguais. Então salvar e sair e executar de novo. Beleza, exibiu só a linha, os valores são iguais. Tranquilo? Então vimos aí as comparações numéricas com o comando teste. Vamos ver agora as comparações de string com o teste. Então o comando teste também pode realizar comparações entre valores de strings, entre valores de textos. Tá? Então eu tenho uma tabelinha também que mostra os operadores de comparação e os seus significados. Tenho aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores de comparação. Tá? Primeira operação, str1 igual str2. O que ele faz? Verifica se a primeira string, str1, é idêntica à segunda, ou seja, se o texto da primeira variável ou o texto em si é idêntico ao outro texto. Não pode ter nenhum simples ponto final faltando, eles têm que ser exatamente a mesma palavra ou a mesma frase. Ok? Isso pode estar dentro de uma variável ou fazer a comparação diretamente entre as strings. Se eu quiser verificar se as strings são diferentes entre si, eu utilizo o operador exclamação igual, tá? Entre ambas. Também posso verificar se uma string é maior ou menor do que a outra usando o operador de maior ou menor. Aqui cabe uma observação. O que seria uma string ser maior ou menor? Tá? Isso diz respeito à ordem alfabética. Tá? Então, uma string menor é a que vem antes na ordem alfabética, uma string maior é a que vem depois na ordem alfabética. Então, eu posso comparar, por exemplo, Fábio com Maria. Tá? Quem é maior? F ou M? Você está comparando as letras, tá, do comecinho da string.
Um outro operador muito importante é o "-n", que é um operador unário. Ele age em cima de uma única string. Então eu faço "-n" e a string. Ele verifica se essa string não está vazia. Então ele verifica se existe alguma coisa digitada dentro da string, tá? Numa variável, por exemplo, do tipo string. E o "-e" faz o contrário, ele verifica se ela tem comprimento zero, se ela está vazia. Comprimento zero significa string sem nenhum caractere lá dentro. Então ela está vazia. Tá? Então o "-e" verifica se está vazia e o "-n" verifica se não está vazia. Tá? Vamos ver alguns exemplos de comparações de string com teste. Então aqui eu posso testar a igualdade das strings. Tá? Eu atribuí a uma variável nome a palavra Fábio e depois eu verifico se o usuário atual, olha o uso de uma variável de ambiente aqui, se o usuário atualmente logado for igual ao conteúdo da variável nome, então olá e o nome do cara. Então se o usuário logado for Fábio, ele vai exibir essa mensagem aqui na tela. Tá? Então assim eu vou testar a igualdade de strings. Também vou testar a não igualdade de strings utilizando esse outro código. Aqui eu declarei uma variável fruta, atribuí a ela o valor laranja, e aí eu verifico com if se o conteúdo da variável fruta é diferente de laranja. Se for diferente, ele vai exibir a mensagem: a fruta não é laranja, é, e vai especificar o nome da fruta. Agora, se não for diferente, é porque é igual, então ele vai exibir o conteúdo do else. Echo, a fruta é, e o nome da fruta. No caso vai ser laranja. Ok? Vamos lá para o terminal para olhar esses dois códigos então. Então eu tenho teste string 1 e teste string 2 para trabalhar com eles. Tá? vi test string 1.sh. Então esse é o código que testa a igualdade das strings. Tá? Verifica se o usuário logado atualmente tem o mesmo texto, a mesma string da variável nome que eu declarei dentro do script, que é o meu nome. Tá? Então vou executar esse cara. Test string.sh. Opa, é test string 1.sh. Beleza, olha a mensagem. Olá, Fábio. Então realmente eu estou logado como Fábio, né? Se eu der um whoami aqui no terminal, aparece meu nome, Fábio. Então ele detectou isso e escreveu a mensagem para mim. Tá? Agora eu vou executar o test string 2. .teststring2.sh, que é o das frutas. A fruta é laranja. Vou alterar o conteúdo desse arquivo. Então, vi teststring2.sh. A fruta declarada aqui é laranja, certo? Eu vou trocar essa fruta. Eu vou colocar aqui morango. Nesse exato instante tem um carro de morango passando na rua, então eu vou colocar um morango aqui porque eu lembrei dessa fruta. Então eu vou salvar. Veja que agora com uma fruta diferente, esse primeiro teste lógico ele vai retornar verdadeiro. A fruta é diferente de laranja? Sim, é diferente. Então ele vai escrever: a fruta não é laranja, é, e tem que aparecer a palavra morango. Então vamos executar. .teststring2.sh. A fruta não é laranja, é morango. Perfeito. Ok? Bom, tem mais uma comparaçãozinha de string que eu quero fazer antes de encerrar. Então, eu quero verificar agora se uma variável ela possui um conteúdo de string ou não. Tá? Então eu vou testar se a variável possui conteúdo. Eu declarei uma variável, var1, e atribuí a ela o valor abacate, uma palavra. E declarei var2 e atribuí a ela vazio. Como é que eu atribuo um valor vazio à variável? Basta utilizar aspas simples seguida de outra aspas simples. Tá? Então basicamente o que eu fiz foi isso. Ó. Aspas simples e outra aspas simples. Não é aspa dupla. Tá? Então isso aqui indica que a variável 2 ela existe, está na memória, mas não tem nada dentro dela. E aí eu começo os testes. Se -n cifrão var1. Estou perguntando, a variável var1 tem alguma coisa dentro dela? Com o operador -n? Se tiver alguma coisa dentro dela, vai retornar verdade e código de status 0 para o if, que vai executar esse comando. Echo, a variável não está vazia, ela contém o valor e vai mostrar o valor na tela. Se não, se ela estiver vazia, vai simplesmente escrever variável está vazia. Agora, para testar se a variável está vazia, eu não preciso necessariamente fazer o if then else. Poderia fazer só um if then utilizando o comando "-e", que é o próximo exemplo. Se -e var2, então
echo variável está vazia. Então -z testa se a variável não tem nada lá dentro, se ela tem comprimento zero. Tá? No caso, o var2 tem comprimento zero, então isso aqui vai retornar verdadeiro e ele vai escrever na tela a variável está vazia. Se tivesse alguma coisa escrito dentro da variável var2, isso aqui retornaria falso, código de status 1 para o if, que então executaria o comando do else, echo a variável não está vazia. Beleza? Então vamos para o terminal só para ver esse código aqui funcionando. Eu tenho aqui como test string 3.sh. Tá aí. Tá. Então, declaro as duas variáveis. Uma tem a palavra abacate, outra está vazia. Só aspas simples. E faço os dois testes lógicos. Verifico no primeiro teste se tem alguma coisa na variável 1 e trabalho de acordo. No segundo teste, eu verifico se não tem nada na variável 2. Então, vejo que o "-n" testa se tem alguma string, algum caractere. E o "-z" testa se não tem nada lá dentro. Tá? São inversos entre si. Então vamos executar o código. Test string 3.sh. Tá lá. A primeira variável não está vazia, contém o valor abacate, beleza, e a segunda variável está vazia. É isso aí. Então nesse vídeo você aprende a fazer comparações entre valores numéricos e de strings para utilizar dentro dos seus scripts, tá? O que é um grande passo para você aprender a construir scripts eficientes. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com comparações de arquivos, que é algo extremamente importante na hora que você vai criar scripts funcionais aí para o seu sistema Linux. Beleza? Enquanto isso, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. Tá? Também clique em gostei aqui embaixo se você gostou e visite o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.